Salve, salve rapaziada, aqui é o Van Glauco falando e na aula de hoje eu vou te explicar conceitos básicos de virtualização. Antes de explicar cada conceito e a função, vou te dizer o que é virtualização de acordo com os autores do ramo de informática. Consiste no quê? Na emulação de ambientes isolados capazes de rodar diferentes sistemas operacionais dentro da mesma máquina, aproveitando o máximo de capacidade de hardware. Olha para essa imagem aqui embaixo que você vai entender de forma mais prática e didática possível. Aqui você tem um caminhão baú pequeno, e aí depois você tem um carro dentro desse baú, um carro um pouquinho menor, e dentro desse carro, dentro do baú, você tem outro carro em funcionamento. Você percebe que está tudo acoplado dentro do outro. E esse é que é o conceito de virtualização. É você consumir o máximo de recursos utilizando dentro do mesmo hardware. Vamos lá, quais são os benefícios? Gente, tem milhares. Redução de utilização de recursos, você pode utilizar mais memória, mais HD, mais processador, flexibilidade e agilidade. Você pode criar máquinas virtuais de forma rápida, você pode aumentar o processamento, você pode reduzir o processamento. A redução de custos, porque você está utilizando vários sistemas em apenas um. Eu me lembro logo quando eu comecei a estagiar, quando eu entrei no data center do meu primeiro estágio, cara, era mais ou menos, vou fazer um desenho aqui bem tranquilo para você possa entender. Era mais ou menos assim. Você tinha lá uma sala. Dentro dessa sala você tinha tipo uma prancheta, primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira, quarta fileira. Aqui ficava um switch, aqui tinha um servidor de câmeras, aqui tinha o servidor aqui, o firewall, tinha o Active Directory, tinha servidor de arquivo, tinha servidor de banco de dados, tudo máquina física. Aí compraram uma solução da IBM na época e virtualizaram tudo isso. Colocaram só uma caixa preta lá na localidade e essa caixa preta começou a virtualizar tudo. Então o que aconteceu? Reduziu o espaço, reduziu o tempo, melhorou nosso ambiente, a gente conseguiu isolar as configurações e conseguimos fazer o backup com uma boa velocidade. Para você fazer o backup de uma máquina física é meio que uma dificuldade. E aí nós temos os conceitos aqui de máquina virtual. O que é máquina virtual? Aqui na nossa máquina eu tenho aqui o meu hardware, e do meu hardware eu tenho o meu sistema operacional, que é o Windows 10, e do Windows 10 eu tenho uma aplicação, que é o Word, o Excel, o PowerPoint. Na máquina virtual não, você tem o sistema tem o hardware, você tem um hypervisor, que é o sistema que gerencia as máquinas virtuais. Qual é esse hypervisor? É um VMware da vida, um OpenStack, Citrix. E ainda o hypervisor, que é também conhecido como Virtual Machine Monitor, é o software que permite a criação e execução de máquinas virtuais. Existem dois tipos muito importantes, que é o Bare Metal, que executa diretamente o hardware físico no host, que no caso de VMware, é Hypervisor, Steam Server, que você pode ver aqui na imagem, você tem a configuração do Bare Metal, do hardware, e em cima dele você pega lá, faz a instalação de ISO, ou com pendrive, ou com CD, ou baixa pela internet. Você consegue fazer esse download desse hypervisor. E o hypervisor hosted, que é a segunda opção utilizada, é que nem utilizamos na nossa casa, gente. Às vezes você usa um Windows, mas você quer instalar aqui dentro da sua máquina Windows, você quer instalar um Debian da vida. E aqui esse é um exemplo de hosted. E o mais utilizado no mercado é o VMware, VirtualBox, e tem mais os 2, 3 aí utilizados, muito utilizado no mercado, um hosted. Esse aqui é um ambiente profissional para empresas, esse aqui é um ambiente para sua casa de teste. Essa é a realidade do mercado hoje em dia. Nenhuma empresa utiliza ambiente hosted no seu dia a dia. E nós temos os conceitos de virtualização de servidor, execução de máquinas virtuais e único servidor físico, melhorando recursos de facilitando o gerenciamento. O desktop é a mesma coisa do servidor, só que aqui ele é provisionado para prover serviços. O desktop é quando você, exemplo, onde eu trabalhava tinha uma ferramenta chamada TeamClient. Como é que fazia? Você comprava um computadorzinho baratinho de R$200, R$100, ligava um teclado e um mouse nele, computadorzinho, aí ligava o teclado, deixa eu escrever aqui. É o computador básico para a pessoa trabalhar no ambiente de escritório. E cabo de rede, Wi-Fi e RJ45. A pessoa ligava, funcionava, esse appliance aqui ligava com o servidor local, nosso ambiente. E esse servidor aqui ele falava, olha, essa máquina virtual, ela aguenta até 500 usuários Windows.
Então até 500 pessoas poderiam logar virtualmente. Qual a vantagem? É que essa peça aqui, esse Team Client, ele consumia pouco recurso, consumia pouca energia e você conseguia fazer movimentação de local para o outro. Você não tinha que ter preocupação com hardware, você não tinha que ter preocupação com Windows, você não tinha que ter preocupação com licenciamento de Office. Então essa é uma tecnologia muito boa para o ambiente de escritórios, para a galera que trabalha com Office, internet, nenhum tipo de sistema específico. Isso aqui funciona muito bem. E aqui nós vamos para o ponto de virtualização de redes, que é um conceito muito legal, que não muita gente fala no mercado. Nós temos aí o nosso grande switch virtual, que nem o switch físico. Você tem um switch virtual que faz a mesma função do switch físico, só que com o switch virtual você consegue ter manipulação e gerenciamento melhor, porque você já consegue integrar com as máquinas virtuais. E dentro dessa, como você pode ver aqui na imagem, você tem os dois switches e você tem a interface física, que está lá no seu VMware, no seu BM, no seu Dell, no seu appliance físico. E aí, a partir dessas interligações, você consegue fazer a interligação com o switch físico, o switch virtual 1 ou o switch virtual 2. E aqui você pode dizer, switch virtual 1 só passa VLAN 10 e switch virtual 2 só passa VLAN 20. E aí, dentro desse conceito, nós temos os 3 formatos de VLANs de switch virtuais, que é o primeiro formato, que é o External Switch Tag, ou seja, é uma abordagem de gerenciamento de VLANs, onde a marcação no tag é realizada no switch físico. Isso aqui é muito utilizado quando você está fazendo aquele processo de migração, né? Você tem uma máquina virtual no seu ambiente, você comprou uma solução em cloud, só que você ainda tem aquele seu switch do data center que você não quer jogar ali fora. Então você utiliza esse formato de external switch tag. E aí você pode ver aqui a imagem, você tem um switch físico com access port, os pacotes sendo on target e passando para o seu ambiente virtual. Isso aqui acontece muito na hora de você fazer a compra e migração. Você não quer jogar aquele seu equipamento fora, você vai dizer para o seu chefe que você vai jogar um switch que custa 10 mil reais fora? Não, você vai ter que reaproveitar ele no seu ambiente. E a segunda opção, que é Virtual Switch Tagging. Nesse formato aqui, você usa ambiente totalmente virtualizado. E quais são as vantagens? A vantagem é que você tem mais agilidade, isolamento de segurança, escalabilidade, você pode aumentar a quantidade de portas, pode reduzir a quantidade de portas, pode fazer integração com o SDN. O único ponto que você tem que estar atento aqui é a quantidade de recursos que ele vai consumir de acordo com o seu hardware. Se o seu hardware, por exemplo, você compra lá, não sei como é que está hoje em dia o IBM, por exemplo, o IBM 100. IBM 100, vamos dizer que o IBM 100 ele pode consumir até 4.000 interfaces virtuais. Então você tem que ver se essas 4.000 interfaces virtuais vão ser utilizadas, a quantidade de VLAN que o seu equipamento vai suportar. E por último, nós temos o Virtual Guest Tag. O Virtual Guest Tag é uma forma de tagamento diferente. Aqui, quem toma a decisão é o teu servidor. Exemplo, se você está no seu ambiente e diz, olha, eu vou instalar todos os Debians que eu instalo no meu ambiente, a interface do meu servidor vai ser VLAN 10. Se eu for instalar o Windows, vai ser VLAN 20. Se eu for instalar um Oracle, vai ser VLAN 30. Então, quem toma a decisão aqui desse tagamento dessa interface no meu switch virtual ao meu host. A vantagem é porque você consegue fazer uma manipulação granular e vai tomar essa decisão o host. E a desvantagem é porque se o host parar, a interface do seu switch para também. Então você vai ter dois problemas, ou da máquina virtual e da switch virtual que está parado no seu ambiente. Fechou, rapaziada? É isso aí. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!